eles fizeram, né? Temos que valorizar aquilo que nós temos. E pessoal, aqui agora a gente vai entrar no. A gente vai entrar aqui no segundo momento da live, que é um momento. Momento um pouquinho mais polêmico, não é de especulação de proposta, mas tem a ver com uma polêmica de uma contratação que aconteceu na temporada passada. Né? Todo mundo sabe que o Nicolas Pepe ele foi contratado pelo Arsenal por 72 milhões de euros e esse valor tornou o Nicolas Pepe a contratação mais cara da história do Arsenal. Nenhum atleta nunca tinha sido contratado pelo Canhão por 72 milhões de euros, né? E principalmente depois da performance que o Pepe protagonizou na temporada passada, ele mostrou ser um bom jogador, mas mostrou ser um jogador irregular, né? O Arsenal achou estranho, principalmente o Stan Kroenke ali, achou estranho pagar 72 milhões de euros por um atleta com a técnica do Pepe. Vamos falar o português bem correto. Eles acharam estranho por isso, né? Então o Arsenal, após o final da temporada, eles lançaram uma investigação interna para apurar os valores, para apurar quem recebeu o valor, quem esteve por trás da contratação, para apurar por que o Pepe custou 72 milhões de euros para o Arsenal, sem render o que um atleta de 72 milhões de euros renderia, né? E vale lembrar que o Pepe já é um pouquinho mais velho, pelo menos para uma contratação de 72 milhões de euros. Ele tem 25 anos de idade, né? Ele não tem 21, 22, 23, ele tem 25, vai fazer 26 esse ano. Então, isso trouxe alguma polêmica aqui aos arredores do Emirates Stadium. E como todos sabem, o Raul Sanllehy foi demitido do cargo de diretor esportivo do Arsenal, isso já tem algum tempo, a gente já trouxe aqui. E no lugar dele está o Vinay Venkateshan, que eu sinceramente não sei falar o nome dele, eu errei, mas eu acho que deu para entender. É o Vinay que está como diretor esportivo agora, né? E tem essa investigação interna aberta para apurar sobre a contratação do Arsenal, né? E o principal argumento para defender essa investigação seria que o Arsenal pagou 20 milhões de euros a mais do que o Pepe valeria, né? Então, numa análise de mercado feita ali, numa análise do que seria interessante gastar pelo Pepe, o Arsenal concluiu que o Arsenal gastou 20 milhões de euros a mais do valor que seria aceitável. Ou seja, um atleta que valeria 52 milhões de euros foi contratado por 72, né? E isso fez com que os processos de negociação, quem esteve envolvido na negociação, tudo ali fosse investigado, né? Pelo que eu tenho notícia, aqui, deixa eu até ver. Eu tenho até que ver aqui qual foi ali o final dessa investigação. Na notícia até fala que até representantes de outros clubes ficaram assustados com o valor pago pelo Arsenal. Ou seja, o mundo do futebol ficou meio ali sem entender o que o Arsenal fez para contratar o PP, né? E aí também entra o Sven Mislintat na conversa, que era o líder de observação do clube, né? Inclusive, teorias da conspiração falando que essas demissões em massa no departamento de futebol do Arsenal tiveram a ver com a contratação do PP e com alguns negócios meio estranhos ali. Mas estou procurando aqui só uma outra fonte. Eu vi que o Globo Esporte tinha postado alguma coisa sobre isso,
Não, foi a ESPN que postou sobre isso, né? Pois é, a gente não tem aqui ainda o resultado da investigação, né? Eu procurei aqui, parecia que tinha o resultado da investigação já, né? Mas parece que não tem o resultado da investigação ainda, né? O que eu sei é que então a investigação está acontecendo. O Daily Mail tinha postado ali que a investigação tinha chegado até o fim, mas não dá pra gente confiar no que o Daily Mail diz. Mas então a investigação interna está em andamento, a profundidade do negócio, quem esteve envolvido, né? E eu já disse pra vocês por que está em investigação, né? Por que está em investigação. Vamos ver. Eu espero que não tenha acontecido nenhuma irregularidade, nenhuma corrupção, né? Porque seria muito triste a gente ver o Arsenal sendo comandado por bandido, né? Então eu espero que isso não seja verdade. Pelo amor de Deus, cara. Se for verdade, eu não vou negar não. Eu vou ficar um pouquinho triste. Vou ficar um pouquinho triste. Então eu vou torcer para que não seja verdade. O que resta para nós é torcer. E galera, a gente chegou aqui na última parte da nossa live aqui, um pouquinho grande aqui falando do Arsenal. Chegamos aqui na parte onde vamos falar, deixa eu colocar aqui na minha tela, sobre contratações e ou saídas de jogadores. Na esquerda da sua tela, vocês veem os atletas que fazem parte do elenco do Arsenal. E aí vocês vão notar alguns nomes aí que podem parecer estranhos de estar aí. E a gente vai ter que explicar aí. Teve alguns caras que voltaram ao Arsenal de empréstimo, né? E também na direita da sua tela, você vê o que seria a escalação titular do Arsenal hoje em dia, baseado nos jogadores que a gente tem aqui no clube. Então vocês podem ver, de goleiro a gente tem o Leno Martinez, tem o Iliev também, mas eu não vou contar esses caras não. Na zaga a gente já tem sete opções: Socrates, Mustafi, Davi Luiz, Saliba, Holding, Chambers e Paulo Mari. Nas laterais a gente tem o Kolasinac e Tierney para a esquerda, Bellerin e Cedric para a direita, e o Maitland-Niles que joga nas duas ali, joga de volante também, é um coringa. A gente tem no meio de campo, muito limitado ali, o Torreira, o Xhaka, o Willock, Elneny, Guendouzi e Ozil. E no ataque a gente tem o Saka, Martinelli, Nicolas Pepe, William Rees Nelson. E lá na centro, Avancia, o Aubameyang, o Lacazette e o Ed Nketiah. Algumas observações que eu já tenho que fazer. Sim, o Elneny faz parte do elenco do Arsenal. Ele estava emprestado, não foi contratado em definitivo. Pelo menos até o que a gente tem notícia aqui, o Elneny não foi contratado em definitivo, né? Então o Elneny estaria voltando ao Arsenal, né? E é importante falar que o Elneny, por mais que ele tenha voltado de empréstimo, ele não foi mal no Besiktas, ele jogou bem. E isso trouxe um interesse do mercado de transferências. Então alguns clubes devem fazer proposta pelo Elneny nas próximas semanas, talvez nos próximos dias. Então ele talvez não seja mais opção aqui, mas eu coloco ele aqui na lista porque ele retornou e nesse momento da gravação dessa live ele é atleta do Arsenal, já retornou do empréstimo. Na direita da sua tela, no que seria o time titular, a gente pode perceber uma linha ali de defesa com Tierney, Davi Luiz, Saliba, Bellerin e Leno, né? Basicamente o que a gente jogou essa temporada, com a exceção do Saliba, talvez no lugar do Davi Luiz entrando o Holding e o Pablo Mari, né? Mas o que importa é que a defesa do Arsenal precisa de uma reformulação, né? Principalmente no que diz respeito a quem não está aqui no time titular. Falo do Socrates, falo do Mustafi, falo do Callum Chambers. Eu até acho que o Chambers pode ser útil no elenco, mas a gente não precisa de caras úteis no elenco, a gente precisa de gente titular. Então, de primeiríssima aqui, eu já contaria com uma saída do Socrates, do Mustafi e do Chambers, né? E talvez do Holding
se alguma proposta boa chegasse, embora eu goste do futebol do Holding e eu veja que a questão do Holding é muito mais física do que técnica. Ele se lesiona bastante e esse é o problema dele, na minha opinião. Nas laterais, acho que a gente não tem grandes coisas para fazer, principalmente levando em conta que a gente não tem muito dinheiro, então os negócios que a gente tem que fazer tem que ser negócios pontuais. Eu não gosto muito do futebol do Kolasinac na lateral esquerda. Eu acho que na lateral esquerda a gente poderia pelo menos ter uma reserva mais útil do que o Kolasinac, né? Mas no primeiro momento eu acho que você contar com o Kolasinac, pelo menos para ser uma reserva, pode ser útil, ainda mais porque a gente não tem esse dinheiro todo, igual eu disse, para fazer mudanças em muitas áreas. O meio de campo do Arsenal, para mim, já é o nosso grande problema. Você viu aí que no nosso elenco titular eu tive que colocar o Guendouzi e o Willock no nosso meio de campo titular. E por que a gente tem tantos problemas no meio? Vale eu lembrar que o Dani Ceballos, que estava sendo titular até meio incontestável, ele não é mais do Arsenal, o empréstimo acabou, já saiu do clube. E o Willock, ele estava recebendo muito mais chances do que ele merecia, na minha opinião, né? Ele não estava sendo titular e uma opção muito acionada no banco por causa do nível técnico, e sim porque simplesmente falta opção, né? Você poderia contar ali na armação com o Ozil, mas eu acho que já está bem claro que entre você contar com o Ozil e uma Batata para ser meio atacante, a Batata é mais confiável, né? E a situação tá tão ruim ali no meio de campo que além de contar com o Guendouzi como titular, eu tive que colocar o Elneny como opção no banco, né? Para mostrar ali que no meio ali, uma opção de segundo volante e uma opção de meia armador, a gente tá bem abaixo, não tem tantas opções. Existem especulações quanto à saída do Torreira que já é o primeiro volante junto com o Xhaka, mas para mim é imprescindível que o Torreira fique no Arsenal pelo nível técnico dele, ou pelo menos nesse primeiro momento, porque não tem quem colocar. O nosso meio de campo tá muito precário e tem que ser o alvo de contratações absoluto para essa temporada. No ataque, a gente já pode ver que a gente tem um pouquinho mais de opções ali na frente. E muito disso se dá devido à chegada do Willian também, que é um tipo de ponta que a gente não tinha no nosso elenco. Na temporada passada, foram titulares por grande parte do ano o Saka, o Aubameyang e o Lacazette, com o Saka alternando com o PP e ou o Aubameyang ou o Lacazette jogando na ponta, né? Vale lembrar também que o Martinelli esteve lesionado, né? Então ele deixou de ser uma opção pro Arteta porque ele esteve lesionado. Em campo, o Martinelli justificou uma escalação ali como um atacante pela ponta. Ele jogou bem, ele se adaptou rápido e mostrou um bom futebol ali jogando pelas pontas, mas ele teve problema de lesão. E o Reiss Nelson, que joga pela direita, esse sim não conseguiu se justificar, não conseguiu ser titular durante a temporada, porque ele não mostrou o futebol que a gente esperava dele, né? Agora, para essa temporada, com a volta de lesão do Martinelli e com a contratação do Willian, a gente teria ali para a esquerda a opção do Willian, do Martinelli e do Saka, e na direita o Pepe e o Nelson, podendo colocar o Willian para jogar na direita também. Então eu acho que pelas pontas a gente já tem algumas boas opções. O Saka é uma opção, para mim, válida. O Saka é uma realidade do Arsenal, é um atleta confiável, evoluiu demais, né? Eu acho que nas pontas a gente já está bem servido. Eu não contaria mais com alguma contratação lá, a não ser que apareça um negócio pontual para a ponta direita, né? Para a gente poder emprestar o Nelson, por exemplo, né? Quem sabe, né? E aí eu poderia contar com o Emile Smith-Rowe, que eu acho bom jogador, que eu acho uma opção muito mais confiável do que o próprio Nelson, mas talvez ele seja emprestado de novo, sei lá, eu achei
Muito decepcionante que o Arteta não contava com o futebol desse jogador na temporada passada e autorizou um empréstimo, né? Agora, se ele voltar a ser uma opção vívida para o nosso elenco, se ele for uma opção mesmo no banco não foi emprestado, para mim o Nelson vai rodar, né? Porque o Smith Rowe é mais jogador. E ali na posição de centroavante, Aubameyang titular absoluto, Lacazette ou Nketiah reserva. Existe a chance do Lacazette ser negociado. Aí para mim o Nketiah já assume o posto de ser um reserva confiável. Para mim o Nketiah demonstrou uma evolução na temporada passada. Não tá no mesmo nível do Lacazette, isso é importante de falar, mas ele é uma opção já confiável e que vai evoluir na carreira. É um jogador jovem, é um fruto da base do Arsenal, né? Então eu acho que ali de centroavante, mesmo caso das pontas, a não ser que apareça um negócio pontual, para mim não precisa de contratar centroavante. Então, para mim, visto esses jogadores que a gente falou, deixa eu só fazer uma alteração aqui rapidinha, né? Deixa eu fazer aqui um blá 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 blá. Texto, criar texto, blá blá blá. Necessidades. Eu tô editando aqui ao vivo mesmo, porque é assim que a gente funciona. Nesse blá 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 blá. Outline, please. Blá blá blá. Eu tô editando no OBS. Aí fica assim mesmo, mano. Fica assim mesmo. Eu tenho que botar um underline aqui também. Isso, pronto, garoto. Necessidades. Pronto, criei uma necessidades aqui. Agora eu vou colocar assim, porque no último vídeo que a gente fez disso na temporada passada, deu um pouquinho de confusão, porque parecia que o que eu tava colocando era especulação e não tipo uma projeção, sabe? Não tipo um negócio fantasy assim. O pessoal viu ali e achou que eu tava já falando de especulações que iam fechar com o Arsenal. Então é importante que eu coloque dessa forma aqui para que o pessoal saiba que é a minha projeção e não necessariamente o que vai acontecer, tá? E aí eu peço para você já que faça a sua projeção, seja nos comentários dessa live, seja nos comentários do vídeo gravado. Eu peço que você faça a sua projeção já. De quem você traria, quem você mandaria embora. Quero saber a sua opinião, né? Edição ao vivo é uma foda, meu irmão. Contratações. Eita! Já sei o que eu fiz aqui. Cara, TV ao vivo é um saco, hein, irmão? Puta merda. Pertinho de ficar pronto aqui. Só tá um saco de fazer isso daqui. Saídas. Isso, agora bota uma outline. Isso, meu bom. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Definitivamente não é tão difícil. Pronto. Pronto quase. Pronto. Vamos fazer agora então a nossa listinha. E no final eu vou tentar puxar aqui um valor financeiro baseado no que o Transfer Market diz, principalmente quanto às vendas, né? Então a gente vai simular que vendeu alguém, né? E a gente vai pegar o valor no Transfer Market e ver quanto que ele vale no mercado e fazer uma projeção um pouco pessimista, né? Tipo, se o cara vale 10 milhões no Transfer Market, eu vou colocar 7, né? Para dar uma margem de erro pra gente. Contratações. Para mim, importantíssimo já. 2 segundos volantes. Vou colocar 2 meios campistas aqui. E pelo menos um meia armador, levando em conta que o Willock pode ser talvez um reserva, né? E aí, quem eu contrataria de nome? Sei lá, né? Aí entra a participação de vocês, que é importantíssima, né? Para vocês darem aí seus pitacos, suas ideias de quem poderia vir.
Nabroeste da Real já aparecendo aqui na live. Ele comentou do Al-Ahly, velho. E eu acho o Al-Ahly um bom jogador. Vou substituir aqui um meia armador pelo nome do Al-Ahly. O Al-Ahly, nossa, falar o nome dele é meio complicado. Segundo o Transfer Market, ele vale 49,5 milhões de euros, né? Já chegou a valer 55 milhões de euros no início do ano e agora vale 49,5. É muita grana. Mas se a gente fizer algumas vendas, né? Quem sabe? Então eu vou colocar aqui 49,5 milhões de euros, né? Na posição de dois meio-campistas, aí já é algo interessante, porque de meio eu não estou sabendo nada. Vou colocar aqui o Thomas Partey, que também foi sugerido aí. Eu não acho que ele seja um craque, mas acho que seria uma opção interessante, igual eu disse. E segundo o Transfer Market, o Thomas Partey vale 40 milhões de euros. É muita grana, bicho. Mas fazer o quê? O futebol tá inflacionado, né? A culpa é do Stan Kroenke de não dar dinheiro pra gente, né? O Stan Kroenke fica dando esmola pro Arsenal, aí é muito complicado também. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho. Pronto. Partei pro meio. Aouar pra armação. Eu não vou contar com o Felipe Coutinho por enquanto, porque igual a gente abordou no início da live, existe a chance dele permanecer no Barcelona, caso seja o desejo do novo treinador do Barcelona, que é o Ronald Koeman, vai passar pela decisão do Koeman. Então eu não consigo colocá-lo na lista, pelo menos por enquanto, né? O Gabriel Magalhães, jogador brasileiro, eu não vou colocar ele aqui na lista, porque eu já estou considerando ele como atleta do Arsenal. Ainda não fechou, mas pelo que a gente vê, parece que ele vai fechar mesmo na casa dos 22 milhões de euros. Então eu já considero ele um atleta do Arsenal aqui nessa projeção e não vou colocar ele aqui na lista de possíveis contratações, tá? Outro meia, eu preciso de um outro segundo volante. Eu estou considerando que o Torreira e o Xhaka vão permanecer. E aí eles são opções bem confiáveis de primeiro volante, principalmente o Torreira. Mais um jogador para ser meia. Deixa eu tentar pegar aqui nas especulações que estão fazendo do Arsenal. Eu tentar pegar uma especulação e jogar aqui no time, se for alguma especulação interessante. Tem uma especulação do Doucouré, que eu não falei na live. Tem uma especulação do Rakitic, que falaram que o Arteta entrou em contato com o Rakitic para tentar trazer ele, né? Especulações aqui meio embrionárias ainda. Eu não consigo pegar uma especulação dessas e já jogar de primeira que não. Vou ser bem sincero para vocês. Se o Rakitic viesse, para mim ia ser perfeito. Mas porra, como que eu conto com o Rakitic agora, cara? Poderia contar, vamos ver? Não, vamos ver aqui quanto que vale o Rakitic aqui no Transfer Market. O problema do Rakitic é o salário, mas se o Ozil ganha 350 mil euros por semana, né? Pô, o que custa pagar pro Rakitic um bom salário, né? Bom jogador ele é, por mais que ele seja um pouquinho velho, né? Ele é um pouquinho mais velho, ele tem 32 anos de idade, mas ele é um atleta que chegaria para vestir a camisa, né? Segundo o Transfer Market, ele vale 20 milhões de euros. A última atualização tendo sido feita em abril. Como o Barcelona vai fazer um desmanche, eu vou contar com o Rakitic. E meu teclado não aceita o C croata, não ligo. Mas, sinceramente, não acho que o Barcelona faz negócio por 20 milhões, não, tá? Eu vou colocar pelo menos uns 30 milhões aqui. Eu não acho que o Barcelona faz valor por menos disso, não, tá? Partindo pra zaga, a gente já contratou o... Caramba, fugiu o nome. O Gabriel Magalhães, né? Pelo que dizem as fontes. O Saliba chegou, agora pode jogar. O Mari pode jogar. O Davi Luiz está aí. E também está aí o nosso querido Holding como opção. Tá também o... Não, o Pablo Mari eu já falei. São esses daí, né? Então, partindo para saídas aqui,
eu não acabei, tá? Eu não acabei de falar das contratações. Eu só vou começar a falar das saídas. Eu não parei de falar das contratações ainda, tá? A gente vai voltar lá. Das saídas, pra mim, vamos aproveitar que existe o boato do Sócrates no Stuttgart, da Alemanha. E vamos colocar aqui, Sócrates. Sócrates. Segundo o Transfer Market, esse zagueiro completamente mongoloide alemão vale... Deixa eu ver... Vamos contar que o Transfer Market vale e tentar adaptar para nossa realidade. 8 milhões... Nossa senhora. O Arsenal contratou esse maluco por 16 milhões de euros. E o Transfer Market informa que ele vale 8 milhões de euros no mercado, cara. Eu acho que se a gente for vender ele, vai ser mais ou menos por esse valor mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui Sócrates por 8 mil. Nossa senhora, que preju, hein, Arsenal? Pelo amor de Deus. Outro que eu venderia é o senhor Mustafi. Mustafi que tem 28 anos de idade. Às vezes eu acho que ele tem 40, né? Mas diz aqui o Transfer Market que ele tem 28 milhões quer dizer, que ele tem 28 anos de idade. 28 milhões de idade é meio complicado, né? Segundo o Transfer Market, o Mustafi vale 15 milhões de euros. Eu duvido que a gente vai vender ele por 15 milhões de euros. Então eu vou colocar ele aqui pelos mesmos 8 milhões de euros do Sócrates, velho. Sinceramente, não, eu duvido, velho. Foi mal. Eu duvido pra cacete que a gente vai vender ele por 15 milhões de euros, tá? Outro nome. Ele, igual eu já falei, acho ele um atleta regular, mas a gente não precisa de atletas regulares. A gente precisa de atletas titulares. Callum Chambers, 25 anos de idade para ele. Começou essa temporada jogando como titular, até meteu o gol, mas se lesionou de novo e agora ele vai perder ainda mais espaço se o Gabriel Magalhães chegar. Segundo o Transfer Market, ele vale 14,5 milhões de euros. Não acho que a gente vai conseguir 14,5 milhões de euros por ele. Ele chegou ao Arsenal em 2014 por 2 milhões de euros vindo do Southampton, o que foi um bom negócio, né? O que mostra que a gente, se for vender ele, vai conseguir um valor maior comparado a quando ele chegou. Vou colocar aqui, de novo, eu não sou especialista de mercado, tá? Então o que eu tô fazendo aqui é no feeling mesmo, tá? É o meu feeling, tá? Vou colocar aqui os mesmos 8 milhões de euros. Porque acima de tudo eu também tô sendo pessimista aqui. Eu tô tentando fazer uma projeção mais pessimista aqui um pouquinho, tá? Eu acho que dá para vender ele por mais. Talvez o Mustafi dê para conseguir mais dinheiro, né? Mas eu vou colocar aqui os mesmos 8 milhões de euros, né? Mas acho que dá para conseguir mais pelos dois. Igual eu disse, tô sendo pessimista aqui, né? Talvez bem pessimista. Aí eu já não sei. Aí é outra história. Partindo para o meio de campo. O nosso meio de campo tem muitas poucas opções. Tem muito pouco jogador. Mas se tem um cara que financeiramente dá para fazer algum negócio, esse cara é o Mesut Ozil. Talvez é o único cara, entre aspas, vendível, né? Inventei uma palavra, inventei um termo, vendível do Arsenal, né? A gente viu propostas sendo rejeitadas, né? Por parte do Ozil. O Arsenal tem aceitado as propostas pelo Ozil, né? Mas o Ozil tem rejeitado, né? Mas vamos ver se cai alguma luz na cabeça dele, que tem 31 anos de idade, e ele decide jogar mais alguns anos de futebol e para de rejeitar essas propostas, né? O Ozil que tem contrato com o Arsenal até junho do ano que vem, né? Depois disso ele vai sair de graça a partir de 6 meses, ou seja, lá em dezembro ele já pode assinar um pré-contrato, mas eu vou contar que o Arsenal consiga algum dinheiro por ele. O Ozil chegou ao Arsenal vindo do Real Madrid em 2013, custou 40 milhões de euros, com alguns bônus aqui. Ele custou 47 milhões de euros no total, ok? 40 milhões de euros a gente não consegue nele, nem a pau. Ele, segundo o Transfer Market,
vale na casa dos 12 milhões de euros. Eu acho que dá para conseguir isso, mas eu acho que os clubes que estão interessados no Ozil não vão pagar isso, sabe? Principalmente porque as maiores especulações sobre o Ozil são no futebol turco. Tem alguns clubes turcos que têm dinheiro? Tem. O Fenerbahçe é um deles, o Besiktas, o Istambul Basaksehir, que acabou de levantar o título lá, é um deles, né? Basaksehir, que já tinha batido na trave, numa pipocada inacreditável na temporada retrasada. Esses clubes têm dinheiro. Mas talvez visando que o Ozil recebe muito dinheiro e que ele já mostrou pra gente que não vai abrir parte de metade do salário dele, 60%. Se ele for abrir parte do salário dele, vai ser pouquíssima coisa, porque a gente conhece o Ozil. Vou colocar aqui 10 milhões de euros, né? Igual eu disse, eu não sou um especialista de mercado, são especulações. Mas eu acho que pelo Ozil, a gente perdeu o timing de vender, muito porque o Ozil não quer ser vendido, né, cara? Então, o que a gente vai fazer, né, cara? O que a gente vai fazer? Lembrando pra galera que tá chegando aí na live, pra quem vê o vídeo gravado aí, podem mandar os jogadores que vocês trariam, a gente vai estar adicionando aqui na lista. Essa daqui é a lista do que eu faria junto com o que vocês fariam, tá? Visando o mercado, né? Então, até agora, de contratações para o nosso meio, que está muito pobre, falamos no Thomas Partey, falamos no Ivan Rakitic, falamos no Aouar e retiramos o Felipe Coutinho da lista, porque pode ser que o Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, queira contar com ele e aí não vai ter negócio. De saídas, colocamos na lista o Socrates Papastadopoulos, o Mustafi e o Carlos Chambers. Aí na nossa zaga, que tem 7 jogadores hoje em dia, diminuiríamos o número para 4, fora o tamanho do enxugamento que a gente vai ter nos salários, né? Socrates e Mustafi não recebem pouco, então a gente vai estar reduzindo o elenco de 7 zagueiros para 4, eu vai estar poupando muito dinheiro de salário, e contando com a contratação do Gabriel Magalhães, seriam 5 zagueiros, né? Mas o Gabriel Magalhães com certeza vai receber menos do que o Socrates e o Mustafi recebiam, né? Talvez o mesmo até que o Chambers receba, ou talvez até menos, né? Então, do ponto de vista de salário também a gente vai estar poupando muito dinheiro. Colocamos o Ozil também na lista, né? E aí, por mais que os valores de transferência não sejam muito altos, a gente vai estar contando aqui com um valor de salário enorme sendo poupado por mês. Só o Ozil é 1,2, 1,3 milhão de euros por mês poupados de salário. Aí você conta com Socrates e com Mustafi, isso deve chegar perto da casa dos 2 milhões de euros por mês poupados de salário. O Gustavo Henrique, a gente não contou Gabriel Magalhães aqui na nossa lista, porque eu já estou considerando Gabriel Magalhães como reforço, né? Então eu já considero ele contratado, então eu não coloquei ele na lista, tá? Sugeriram o Lacazette aqui nos comentários. Eu acho interessante, né? Igual eu disse aqui, se chegar uma proposta interessante, quem sabe, né? Até porque o Lacazette não via tão bem, o Nketiah mostrou alguma evolução, a Aubameyang renovou, então a gente tem o nosso cara titular, quem sabe? Vamos contar que chega alguma proposta interessante para o Lacazette. Deixa eu ver aqui no mercado quanto que vale o Transfer Market o Lacazette. Contando que o Lacazette realmente tenha despertado interesse, que a Juventus realmente queira contratar o cara, e aí o Lacazette vale uma graninha, né? Ele não é um cara que vale pouco, né? Contando que a Juventus queira o cara, o Lacazette vale, segundo o Transfer Market, 48 milhões de euros, né? É um valor que eu já acho possível de conseguir. Até porque é um cara especulado em grandes clubes. Foi especulado no Barcelona, foi especulado no Atlético de Madrid, agora sendo especulado na Juventus, foi especulado até no Milan, que eu lembro que teve uma época, né? Mas aí o Milan já está numa fase muito pequena, embora seja um clube muito gigante. Então eu vou colocar aqui o Lacazette na nossa lista, Lacazette, e eu vou colocar os 48 milhões de reais que o Transfer Market diz que ele vale, né? Se chegar uma proposta boa, acho que seria um bom valor para vender. O Nketiah é uma reserva que não está no mesmo nível, mas vai evoluir e está no nível interessante. E seria um bom valor para reinvestir em algumas áreas do campo.
E também no ponto de vista de salário, a gente vai estar poupando um dinheirinho cabuloso com esses daí. Aí a gente já estaria falando da casa de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de euros de salários poupados por mês para ter uma parte disso reinvestida, né? Sugeriram aqui na live do Kolasinac, né? Kolasinac é aquele negócio, né? A gente teria que achar um bom negócio no mercado para trazer um lateral esquerdo reserva, né? Eu não confio muito no Maitland-Niles como uma opção de lateral, né? Poderia ser um quebra-galho no primeiro momento, mas sei lá. Eu acho que se vender o Kolasinac tem que trazer um lateral esquerdo reserva. Aí a gente tem que ver pelo mercado, né? Aí a gente discute aqui se a gente coloca ele ou não. E o Gustavo fala aqui do Guendouzi, cara. Eu, com toda sinceridade, havia esquecido do Guendouzi, cara. O Guendouzi é jogador do Arsenal, ainda não foi vendido. Então, poxa, né? Guendouzi, vamos colocar o Guendouzi. Muito obrigado pela recordação do Guendouzi, cara. Eu tinha esquecido dele. Guendouzi, que igual a gente já trouxe aqui na live, o Arsenal estaria interessado em algo em torno dos 40 milhões de euros. O Arsenal não negociaria o Guendouzi por menos de 40 milhões de euros, né? Aí teria aquela especulação no Barcelona, uma especulação mais recente do PSG querendo ele, né? Ele que já foi atleta do PSG. Sei lá, acho que o Arsenal vai forçar esses 40 milhões de euros, mas sinceramente, eu duvido que a gente consiga 40 milhões de euros no Guendouzi, sabe? Igual eu dei um exemplo ali do Sócrates, por exemplo. Não existe mais bobo no futebol, cara. O mercado do futebol sabe essa situação do Guendouzi com o Arsenal, sabe? Então, sei lá. O Guendouzi, que tem apenas 21 anos de idade, ele tem contrato com o Arsenal até junho de 2022 e segundo o Transfermarkt, ele vale 32 milhões de euros, né? Acho que 32 pode ser um valor que a gente consegue chorando assim, mas sei lá, cara, eu vou colocar aqui 30 milhões sobre o risco da gente vender por menos. Eu sei lá, eu acho que nem 30 milhões a gente consegue no Guendouzi, viu? Aí eu já tô fazendo uma expectativa otimista, na minha opinião, sabe? Com essas vendas, a gente ficaria então com 4 zagueiros, o Gabriel Magalhães confirmando a sua chegada, 5, Ozil e Guendouzi, menos 2 opções no meio campo. Eu tenho que colocar um cara que retornou ao Arsenal, que a gente tinha acabado de falar, retornou ao Arsenal e interessa ao mercado, ele provavelmente vai ser vendido. E nesse momento ele é atleta do Arsenal, já acabou o empréstimo dele. Mohamed Elneny, cara. O Elneny, igual a gente trouxe aqui na live. Acabou o empréstimo dele. O Besiktas não exerceu o direito de compra, mas o Elneny jogou bem lá no Besiktas. Ele vai ter algumas propostas daqui a algumas semanas. Elneny, segundo o Transfermarkt, vale 5 milhões de euros. Ele que tem 28 anos de idade, né? É um cara bem mais velho, né? Impressionante, eu achei que ele era mais novo. O Elneny tem 28 anos de idade, cara. Nossa senhora. Segundo o Transfermarkt, ele vale 5 milhões de euros. Acho que é isso daí mesmo. Acho que não foge disso não, né? Quem sabe, né? Quem sabe o Giroud... Não, Giroud não, cara, sei lá. Eu não trarei ele de volta não, velho. Giroud tem que se lascar. Eita, nós, olha o pau torando aí nos comentários da minha live, meu Deus, né? Então eu coloquei o Elneny aí por 5 milhões. Cara, eu não consigo ver um Guendouzi aqui valendo 30 milhões. Desculpa, eu vou colocar 25. E mesmo assim eu acho que vai ser dificílimo da gente conseguir esse valor por ele, velho. Sei lá. Com os nomes que a gente trouxe aqui já... Pera aí, o que eu fiz de errado aqui? Deixa eu conferir. Tá.
Beleza, né? Aí se vocês quiserem sugerir jogador para trazer, né? Eu acho que pro meio de campo tá indispensável. E a partir do momento que a gente venda o Kolasinac, vai precisar no lateral esquerdo também, né? Mas supondo que as coisas terminassem assim, eu já vou colocar aqui. É TV ao vivo também, desculpa, vai aparecer uns trem doido andando aí na tela de vocês. É, rapidinho. Eu vou colocar aqui o... Colocar aqui... Dá pra vender o Kroenke não? Pois é, tinha que dar. Vou colocar aqui o lucro e ou prejuízo, tá? Das compras e vendas. Partey, Rakitic e Aouar, julgando que sejam esses mesmos os valores, estariam ali na casa de 139,5 milhões de euros. Deixa eu arrastar para cá. Pronto, arrastei para cá. Aí agora eu tenho que aumentar o tamanho desse bichão aqui. Slash fonte 42. Nossa, ficou pequeno. Aí 48. Pronto. Ainda ficou pequeno, mas eu acho que dá pra ver. Saco. Na gradiente não. Só com esses três nomes seriam 139 milhões e meio de euros em média. E talvez pudesse superar isso, né? Prontinho. E com as vendas... Deixa eu só saber onde é que eu tô. 888, 24, 34... 82, 107, 112 milhões de euros com as vendas, totalizando assim um gasto de totalizando assim prejuízo entre aspas, né? Porque é um dinheiro que a gente venda e vai ser reinvestido, né? Então, se a gente vendesse esses caras por esses valores e contratasse esses carinhas, a gente teria gasto 27 milhões e meio de euros. Pelo que a gente sabe de notícias de finanças do Arsenal, do dinheiro que o Stan Kroenke quer investir no clube, né, a gente sabe que o nosso orçamento de transferências não vai ser tão grande, vai girar na casa dos 60 milhões, 80 milhões, né? Então sobrariam ali na casa de 40, 50 milhões para contratar mais alguém, cara. E aí a gente precisaria de mais alguma contratação nesse meio de campo, viu? Porque de primeiro volante, eu acho que dá para fazer uma temporada com Torreira e Xhaka. Acho que dá para fazer uma temporada com Torreira e Xhaka de primeiro volante. Mas segundo volante armador a gente precisa, cara. Não tem como. A gente já não tinha jogador. O Ceballos foi embora. O Guendouzi não vai jogar. E a situação é tão feia que o Neni hoje em dia é reserva. E o Guendouzi hoje em dia é titular, porque não tem opção, né? Então supondo que contratasse o Thomas e o Rakitic, ainda faltaria jogador. Porque esses dois talvez viessem para ser titular, juntamente com o Aouar. Só que aí já faltaria reserva. Quem a gente teria para reserva? Não é só botar moleque da base e dane-se, né? Então ainda assim precisaria de alguma contratação no meio. No ataque, cara, eu vou falar com vocês. Vendo essa projeçãozinha aqui que a gente fez, passa a ser indispensável uma boa negociação pelo Lacazette, cara. Sério. Porque a maior venda que a gente fez aqui na nossa simulaçãozinha aqui, na nossa brincadeirinha, foi do Lacazette. E só foi possível fazer essas contratações por causa da venda do Lacazette. Então nessa brincadeirinha que a gente fez aqui, até nessa brincadeirinha, já fica claro o quanto que uma grande negociação seria indispensável, cara. Eu acho que das contratações a gente consegue gastar menos para contratar o Partey, velho. Acho que não vai precisar de 40 milhões, não. Mas, sei lá, acho que não foge isso, não. Pelas pontas, tá? Eu acho que a contratação do William foi pontual. A gente não precisava de muitos pontas, não. Acho que dá para jogar com o William e Pepe de titular.
Aí você tem o Martinelli e o Saka, que são ótimas opções para entrar durante o jogo. Você tem o Nelson, que eu não gosto muito, eu prefiro o Emílio Smith-Rowe. Mas, enfim, né? Você tem o Nelson. Se for o caso, o William pode jogar na direita também. Aí já é uma boa opção também. De ponta, sei lá, eu acho que tá bem distribuído. Talvez uma contratação pontual de um ponta direita, que eu não vou contar aqui num primeiro momento. Deixa eu ver aqui quanto que vale o Kolasinac no Transfer Market. Eu tô achando que o Arsenal vai ter que pegar algum jogador por empréstimo, velho. Sério. Pelo menos uns 2, 3 atletas vão ter que vir por empréstimo com passe fixado para a próxima temporada, cara. Sei lá, bicho. Kolasinac, segundo o Transfer Market, vale 16 milhões de euros. Ele tem 27 anos e o contrato dele vai até junho de 2022. Cara, sei lá. Cara por cara, jogador por jogador, eu acho que a gente vai ter que aguentar o Kolasinac de banco por mais uma temporada. Sugeriram o Joelson Fernandes, né? Que era até uma das especulações que falava ali no Sky Sports. Eu não cheguei a falar. Eu não achei uma especulação que avançou muito. Joelson já é ponta, né? É ponta pela esquerda. Acho que pela esquerda fica bastante congestionado, a não ser que o William vire um ponta de direita. Aí traz o Joelson para jogar pela esquerda, quem sabe, né? Segundo o Transfer Market, o Joelson Fernandes está valendo 6 milhões de euros? Ah não, é porque ele é muito jovem, né, cara? O Joelson Fernandes tem 17 anos de idade, né? Então ele ainda não teve aquele boom ali no valor de mercado dele. Duvido que o Sporting venderia o Joelson Fernandes por 6 milhões de euros, cara. Duvido. Joelson Fernandes aqui, pelo que diz, ele pode jogar de meio atacante, pode jogar de ponta esquerda, mas a posição prioritária dele é ponta esquerda. Embora ele saiba jogar de meia atacante. Deixa só eu ver uma coisa bem doida aqui. Duas coisas bem doidas. Ah, não. Esse segundo cara aqui que eu ia ver, ele foi pro Chelsea. Então esquece. Então deixa eu ver esse primeiro aqui. Ele tá lesionado com uma lesão no joelho. E vale 36. Nossa, que bosta. Só pra ficar bem claro pra vocês, eu tinha olhado aqui o preço do David Neres, que é a ponta direita. Eu gosto desse jogador, né? E o segundo jogador que eu ia olhar era o Hakim Ziyech, mas o Hakim Ziyech, ele já foi pro Chelsea, então não adianta nada tentar olhar um atleta que eu achei que estava no Ajax, mas ele já foi pro Chelsea, né? Baita contratação do Chelsea, inclusive. É um cara que eu queria muito ver aqui no Arsenal, fiz campanha para ele vir pro Arsenal, mas o maluco foi pro Chelsea, né? O que eu vou fazer, velho? Um cara que eu acho que seria muito interessante de ser contratado como uma opção útil, confiável para ser um meio atacante para mim seria o Davi Silva, que tá de saída do City, mas o Davi Silva já foi contratado, ele vai jogar na Real Sociedade da Espanha, né? E ele quase foi para a MLS também. Pô, o Davi Silva para mim seria uma ótima contratação. Tá muito velho, mas o cara é gênio, velho. Davi Silva joga demais, velho. Eu sou muito fã dele. Agora, que é velho, né? Fazer o quê? Kai Havertz já acertou com o Chelsea. É, aí... Nossa senhora. Levando em conta que a gente tivesse mais 40 milhões de euros para contratar, se os negócios fossem feitos nesse modelo aqui que está na sua tela, daria para trazer um ou dois jogadores. Acho que bom jogador daria para trazer um. Aí dá para você trazer o Joelson Fernandes para ser um ponta. Aí deixa o William jogar só na direita, se for o caso. Dá para trazer um ponta.
Ou dá pra vender o Kolasinac e trazer um lateral esquerdo, sei lá, né? Tô começando a achar que o Arsenal, pra ser criativo no mercado de transferências, vai ter que contratar alguém por empréstimo com passe fixado pra já gastar dinheiro na temporada que vem, cara. Não vai dar pra reformular todo o elenco com o orçamento que a gente tem, a não ser que o Stan Kroenke dê a louca nele, ele aumente o orçamento de transferências. E sabemos muito bem que isso não vai acontecer, né? Aqui, ó, Arsenal Bid. Tô até pesquisando aqui no Google. Arsenal Transfer Bid. Ah, não, é budget. Tô ficando retardado aqui, cara. Porque... sei lá, cara. Puxa... a gente sabe que o Kroenke é pão duro, velho. Que ele não vai dar mais muito dinheiro do que... pô, sei lá, cara. Eu acho que tá bem complicado. Então, pra gente aí, é trazer algum atleta em transferência definitiva, né? E trazer alguém com empréstimo com passe fixado, né? O Dessan até falou que o orçamento do Arsenal é de 100 milhões de euros, mas novamente, entre confiar no Dessan e confiar numa batata, eu prefiro confiar na batata, velho. O Dessan é um tabloide bem, assim, tendencioso, né? Então, eu prefiro confiar em qualquer coisa que seja, mas no Dessan, não, né? Até perguntou aqui o Gustavo Henrique de quando fecha a janela de transferências. Essa é uma informação importantíssima da gente trazer aqui, né? Eu tenho que conferir aqui porque... tá. A janela de transferências, atenção a todos, informação importante, é importante. A janela de transferências da Premier League abriu oficialmente no dia 27 de julho e ela fechará no dia 5 de outubro, fechando um dia antes do prazo máximo de envio da lista de elenco para as competições da UEFA. E a janela de transferências doméstica, ou seja, para clubes dentro da Inglaterra, vai fechar no dia 16 de outubro, 11 dias depois do fechamento da janela internacional para a Inglaterra, que vai fechar no dia 5. Então a gente tem até o dia 5 para fazer contratações internacionais e até o dia 16 para fazer contratações nacionais no canhão, né? Então tá aí a informação quanto à janela de transferências. Graças a Deus ainda tem bastante tempo, diria eu, pra gente contratar ou vender jogadores, né? Ainda tem um pequeno tempinho. Sabe que eu vou fazer? Eu acho que eu vou contar sim com o Joelson Fernandes. Eu queria rever aqui o valor do Zaha, jogador do Crystal Palace, que pra mim nunca foi esse jogador todo. Pra mim sempre foi um burburinho muito absurdo pra um cara que não joga isso tudo, né? Mas não, o Zaha é muito caro. Vamos contar o Joelson Fernandes então, né? Vamos contar o Joelson Fernandes como um cara jovem, um ponta esquerda que pode jogar de meio atacante. Vamos colocar o Joelson Fernandes aqui na nossa lista então, né? Só que eu vi que teve alguma discrepância aqui no chat. Uma galera falando que o Sporting quer 40 milhões por ele. E outra galera falando que o Arsenal chorando conseguiu 15. Vamos fazer um meio termo, bom para os dois mundos? E vamos especular que o Arsenal contrate o o Joelson. Blá, 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 blá. Vamos especular que a gente contrate o Joelson por 25 milhões de euros. O que eu duvido que vai ser, né? Mas vamos
especular que vai ser 25 milhões de euros pelo J. Fernandes, o Joelson Fernandes. Com esses 25 milhões de euros, a gente iria aqui para 164 milhões e meio de euros investidos e para um gasto aqui de 47, né, 52 milhões e meio de euros, né? Com as vendas e contratações, iríamos para menos 52,5 milhões de euros, o que significa que a gente teria gasto do nosso orçamento 52 milhões e meio de euros com as contratações e com as dispensas. Acho que a gente conseguiria contratar o Thomas Partey por menos dinheiro e acho que a gente conseguiria um descontozinho ali, talvez pelo Ivan Rakitic. E acho que talvez a gente tivesse que contratar o Aouar um pouquinho mais caro, mas não muito, né? Então acho que não fugiria disso, né? Talvez, né? Talvez um pouquinho, mas eu acho que essa estimativa que a gente fez aqui tá bem boa, sabe? Acho que não vai fugir muito disso não, né? Então, pensando ali no Arsenal titular com esses atletas, e pensem que ainda falta jogador para ser titular, quer dizer, para ser reserva. A gente está pensando no time titular, mas no ponto de vista de planejamento, no ponto de vista de elenco para toda a temporada, faltam atletas na minha opinião. Mas pensando que a gente consiga os jogadores que a gente está falando aqui, estaríamos falando de um elenco ali com... Vamos fazer assim, eu tô meio indeciso. Baseado nesse time titular que eu mandei para vocês e baseado nessas contratações que a gente projetou aqui, qual seria o seu time titular? Mande aqui nos comentários enquanto eu faço a minha artezinha aqui, né? Baseado no elenco que a gente tem hoje, com a projeção de contratações que a gente fez aqui também, tá? Peço então, se vocês quiserem que vocês mandem aí qual seria o seu Arsenal titular, que eu já tô fazendo o meu Arsenal titular aqui, e daqui a pouquinho vocês vão dar uma olhadinha aí e ver o que vocês acham do meu Arsenal titular, pra gente comparar com o Arsenal titular de vocês, tá? Acho que com essa previsãozinha que a gente fez aqui, deu pra montar um time melhor do que o da temporada atual? Deu. Com certeza deu. Pra mim, sem dúvida. Esse time é melhor. Mas precisa de banco. O Arsenal sofreu muito com a falta de banco na temporada passada. E acho que a gente precisaria de banco. E talvez fosse interessante, do ponto de vista de elenco, para montar um elenco bom, contratar esses caras que eu falei por empréstimo com passe fixado. Contratar os reservas por empréstimo com passe fixado. O que é bom também que se não der certo, eles vão embora no final do empréstimo, né? Tipo, não coloca obrigação de compra, mas coloca o passe fixado caso a gente consiga comprar. Aí a gente contrata, em definitivo, os caras para ser titular e para ser reserva, a gente traz alguém por empréstimo com passe fixado. Aí eu acho que o leque do Arsenal já aumenta muito. Aí poderíamos falar do próprio Rakitic, que não precisaria de vir numa transferência definitiva, poderia vir um empréstimo com passe fixado. Poderíamos falar de novo do Coutinho, mas novamente, o Coutinho depende do Ronald Koeman, né? Então, a gente não sabe mais se o Coutinho vem ou não, né? Igual eu já expliquei inúmeras vezes. Poderia trazer um lateral esquerdo por empréstimo com passe fixado. Aí a gente poderia vender o Kolasinac, quem sabe? E esse lateral esquerdo com empréstimo com passe fixado, se ele for bem, a gente contrataria ele no final do ano. Poderíamos pensar num ponta direita, quem sabe? Em mais um primeiro volante, quem sabe, né? Então acho que aí com a criatividade no mercado, né? E fazendo bons negócios, né? A gente precisa de bons negociadores. Acho que dá para montar um elenco decente. Não é para brigar pelo título da Premier League, não. Mas é para brigar mais longe que a gente chegou nessa temporada, né? Levando em conta que a gente conseguiu ser campeão da FA Cup contra um time melhor que é o Chelsea, com o elenco que a gente tem, cara, se a gente reforçar o nosso elenco, dá pra brigar pela Europa League, bicho. Porque
O nosso problema nessa Europa League passada foi a defesa. A gente tava com o desempenho para poder avançar na Europa League, mas a defesa entregou a rapadura e nós fomos eliminados pelo Olympiacos num jogo que dava para passar, não fossem as falhas defensivas. Corrigindo essas falhas, acho que dá pra gente brigar pela Europa League sim, brigar pela FA Cup de novo, chegar mais longe na Premier League, embora a gente não brigue por um título. Acho que dá pra brigar e chegar mais longe do que a gente foi nessa temporada. A gente foi apenas 8º lugar. Acho que com esses reforços, com essa projeção de elenco, já dá pra brigar por um top 5, né? E principalmente na Europa League, que é um elenco onde que é uma competição onde o Arsenal sempre vai entrar como o favorito, que a gente já chegou na final, que a gente já parou nas semifinais, só perdendo para o campeão num jogo que a gente vendeu duro e jogou melhor do que o Atlético de Madrid aqui no Emirates, mas o Atlético de Madrid é muito cagão. E na temporada passada, onde aí sim, fomos eliminados por falhas, mas a gente estava com desempenho ofensivo para chegar até a final, quem sabe, né? Acho que a gente não ganharia esse ano não, porque a Inter de Milão tá jogando muita bola, mas dava para chegar na final. Acho que com esses reforços dá pra gente chegar mais longe, sim. E aí seria muito importante pro Arsenal você chegar mais longe na temporada, com um elenco mais jovem, com jogadores promissores, com possíveis fontes de renda no futuro, né? Acho que o clube se reorganizaria de uma maneira bem legal. Aí faltaria a gente se reorganizar no meio administrativo. Tem muita coisa nebulosa no meio administrativo do Arsenal que precisa ser clareada, mas eu acho que em campo a situação já ficaria melhor. Gustavo Henrique pergunta: quem você acha que vai ser o goleiro titular? Eu acho que vai ser o Leno, mas o meu goleiro titular seria o Martinez, tá? O título da Europa League seria muito importante, indo pra Champions poderia até cair nas oitavas, mas que ao menos fosse ao mata-mata. Pois é, e o dinheiro que a Champions dá, né? Que o dinheiro que a Champions dá é um dinheiro muito maior, né? Então acho que sem dúvidas seria muito importante, tá? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Pronto. De volta pra minha câmera. Nossa, tá muito escuro, tá? Quem quiser fazer uma vaquinha pra me comprar minha câmera, que a minha câmera é muito vagabunda, tá? Então... minha câmera é meio bugada, fica meio ruim às vezes, né? Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui que vai ser mais interessante. Pronto. E aí tá na minha cara, o seu idiota. Ei, burro. Peraí. Vamos lá. Você. Pera. Cacete, como é burro, hein, cara. Porra. Como é burro. Prontinho. Deixa eu mover aqui. Nossa senhora, bicho, o que eu tô arrumando aqui? Ah, vou deixar... não, tá mal feito. Pera aí. Ela que deu uma bugada aqui no meu OBS. Muito monstra, bicho. Pronto! Nossa, agora ficou pequeno. Pronto. Não, pronto não. Ô, Jesus Cristo! Tá, dá pra ver. Pessoal, então... com a brincadeirinha que a gente fez aí de transferências, vendas, negociações, assim ficou o nosso elenco titular, baseada nas especulações que estão sendo feitas, em algumas especulações que já viraram coisas concretas, igual o William, igual caminha para ser o Gabriel Magalhães, tá? Igual talvez caminhe com o Thomas Partey, quem sabe, né? E essa brincadeirinha foi bem legal. Queria agradecer a todos. A gente fez um vídeo muito longo aqui hoje. A gente falou de muitos boatos de contratação. A gente falou sobre a investigação interna do Arsenal, sobre a contratação do Nicolas Pepe, que ainda vai dar muito pano pra manga. E a gente fez essa brincadeira muito bacana, que rendeu pra mim o vídeo mais assistido da história do canal na temporada passada, né? E esse ano eu acho que deu pra fazer alguma coisa bem legal aqui. Queria agradecer a todos pela presença de todos. Compartilhem esse vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter, fãs do Arsenal, fãs de outros clubes que gostam do futebol europeu. Falem principalmente dessa brincadeirinha aí, que eu acho que ficou bem legal, né? E a gente vai estar aqui
Semana que vem tentando trazer um vídeo desse naipe aí, né? Espero que todos tenham gostado. Saudações arsenalistas. Não vamos abandonar o nosso Arsenal. E chupa Manchester City! Até mais, galera.